Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesta reunião pública de terça-feira do Centro Espírita Jesus perante a Cristandade. Gostaríamos de comunicar a todos que temos como atividade da nossa Casa Espírita o Bazar da Caridade, que está situado na rua Nossa Senhora do Carmo, número 99, aqui na cidade de Castro, na mesma rua do Centro Espírita, onde os senhores podem visitá-lo para adquirir peças, seja móveis, sejam roupas, utilidades domésticas, e assim como também para fazer as suas doações. Fica esse recadinho na noite de hoje. Antes de passarmos a palavra ao nosso companheiro Júlio Sandrini, responsável pelo tema do Evangelho na noite de hoje, gostaríamos de convidar a todos a, nesse instante, fecharmos os nossos olhos, imaginando a figura meiga do Mestre Jesus, lá do alto, feliz a nos observar, que tiramos um tempinho da nossa correria, do nosso dia a dia, para escutarmos uma explanação do seu Evangelho. Que possamos assimilar bem os conhecimentos nesses instantes e possamos, mais do que isso, exemplificá-los nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso dia a dia. Que os benfeitores espirituais encontrem em cada um de nós a receptividade necessária para conseguirmos assimilar tudo que esteja ao nosso alcance e tudo que nós precisamos. Que possamos encaminhar até a nossa casa espírita prováveis irmãozinhos espirituais que se encontram ao lado de cada um que acompanha este Evangelho nesse instante. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixa-nos, ó Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Só mais um lembrete, que após a explanação do Evangelho, temos o momento do passe, onde se faz necessário que todos acompanhem esse momento também, E aqueles que desejarem colocar um recipiente com água para que a mesma seja fluidificada, fica a dica. Sem mais delongas, então, passamos a palavra ao companheiro Júlio. Muito boa noite, meus irmãos. Uma satisfação estar aqui novamente, participando desse momento tão importante, nesse momento tão difícil para todos nós, Momentos ainda muito angustiantes que vivemos. Então, ouvir a palavra do Evangelho é sempre reconfortante, sempre nos traz um alento, uma expectativa, uma esperança melhor, de compreensão e de aceitação das coisas. Muito bem, então, dentro da sequência que nós conversamos aqui nas terças-feiras, nós falamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho de Jesus com interpretações dentro da doutrina espírita. Nós estamos aí no capítulo 14, que é o capítulo que fala sobre honra teu pai e tua mãe. E a mensagem que nós vamos conversar hoje, que me coube para a gente conversar hoje, é sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, por uma reflexão inicial, para a gente começar a nossa conversa de hoje, Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que o Santo Agostinho ele fala dessa mensagem da ingratidão dos filhos, e ele começa falando assim, que a ingratidão ela é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. Vamos entender o que ele quis dizer,
Então, a ingratidão, ele coloca como uma coisa, né, muito difícil. É difícil, né, para qualquer pessoa receber, né, uma ação, uma reação de ingratidão a quem a gente ajudou. Então, a ingratidão realmente ela é muito difícil, muito dolorosa. E ele coloca que a ingratidão ela é um fruto imediato do egoísmo. Pessoas egoístas normalmente são ingratas, porque o egoísmo faz com que a pessoa só pense nela. Então, ela é a parte mais importante do universo. O mundo tem que girar em torno dela. Então, tudo que fazem para ela acha que não fizeram mais do que a obrigação. Então, por isso mesmo que as pessoas ingratas são pessoas, normalmente, muito egoístas. E causa uma certa revolta, né, nas pessoas que fazem o bem, que tentam ajudar e que, de alguma forma, fizeram alguma coisa boa em relação a essa pessoa. Agora, se com um estranho, como uma pessoa que não é da nossa família, a ingratidão é um sentimento que fere, que machuca, que nos entristece, imagina a ingratidão dos filhos, que, como o Santo Agostinho coloca, quer dizer, a ingratidão dos filhos, ela tem um sentido muito mais difícil, ele coloca como muito mais odioso, quer dizer, uma coisa que causa muito mais revolta, porque os pais normalmente fazem tudo pelos filhos, e, às vezes, uma coisinha que deixa de fazer, já ficam revoltados, ou acham que os pais sempre têm a obrigação de fazer tudo o que eles querem. Então, a ingratidão dos filhos é sempre muito mais difícil. Muito bem. Então, é desse ponto de vista da ingratidão dos filhos que nós vamos considerar a ingratidão, para a gente analisar as causas e os efeitos desse sentimento. Então, vamos deixar de lado a ingratidão de um modo geral, entre as pessoas que não são da nossa família, enfim. E vamos... o nosso ponto de vista vai ser exclusivamente em relação à ingratidão dos filhos. E aí vamos, dentro da visão da doutrina espírita, nós vamos analisar as causas, por que pais têm filhos ingratos, e quais os efeitos dessa ingratidão dentro dessa relação. Bom, então, nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo ele traz uma luz sobre esse que é um dos grandes problemas do coração humano. Porque a ingratidão é um sentimento que nos fere de um modo geral. E o Espiritismo, dentro da doutrina do Espiritismo, sempre tem uma explicação lógica, uma explicação racional, que esclarece, que ilumina, que faz com que a gente consiga entender de um modo geral. Muito bem. Então, quando deixa a Terra, quando o espírito, quando a gente morre, o corpo físico morre, o nosso espírito se liberta desse corpo físico e volta para a espiritualidade. Então, quando o espírito deixa a Terra, ele leva com ele somente sentimentos e defeitos e virtudes, enfim, não leva nada de material. Tanto é que as pessoas sempre brincam. Não adianta guardar dinheiro porque caixão não tem gaveta. Nós não levamos nada de material. A única coisa que a gente leva daqui, que o espírito leva, são as nossas experiências vividas. Então, o espírito, quando deixa a Terra, ele leva com ele os defeitos, ou as virtudes que são próprias dele, e ele vai lá no plano espiritual se aperfeiçoar. Quer dizer, ele vai trabalhar mais as virtudes que ele desenvolveu enquanto estava aqui encarnado, e com isso ele vai progredindo, porque o progresso espiritual é constante. O nosso objetivo enquanto espíritos é progredir, é ser melhor, para um dia ser merecedores de chegarmos próximos de Deus. Então, o espírito fora do corpo, lá na espiritualidade, no plano espiritual, ele pode continuar trabalhando para desenvolver suas virtudes, mas se ele também não quiser, ele vai permanecer parado, estacionado, até que ele resolva ou ele decida receber a luz e progredir. Então, para nós, espíritos, não existe retrocesso. É igual quando a gente está na escola.
Então, quando a gente vai na pré-escola e a gente aprende a ler e escrever as primeiras letras, né? Depois a gente aprende palavra, depois aprende frase, e depois a gente vai progredindo, vai indo, vai indo, vai indo. Agora, se lá, né, no ensino médio, eu não conseguir acompanhar as aulas e reprovar, isso não faz com que eu tenha que voltar lá para a pré-escola, porque aquilo eu já aprendi. Então, na nossa escalada evolutiva, é assim também. Né? Então, naquele momento que eu aprendi a lição, né, que eu tirei benefício das provas, das dificuldades que a vida me colocou e que eu soube superar, e com isso eu consegui desenvolver qualidades, virtudes em mim, então é um passo que eu já dei, eu não preciso mais voltar para trás. Mas eu posso parar, né? É igual da escola, eu não quero mais estudar, então eu vou parar de estudar. Então, o dia que eu for retomar o estudo, eu começo de onde eu parei. O nosso progresso espiritual é assim também que funciona. Muito bem. Então, nesse nosso processo de idas e vindas, né, para o plano espiritual, para o plano material, então, quando a gente retorna para uma nova experiência, nós vamos ter uma nova família. Então, quando está lá, o espírito está na espiritualidade, e após anos, né, de meditações, de preces, de preparação, o espírito vai, dentro dessa programação, se aproveitar de um novo corpo que está em preparo na família da quem ele precisa estar. E as nossas relações, normalmente na formação do núcleo familiar, com raras exceções, os núcleos familiares são formados por relações de amor, por relações de afeto. A maioria é formada por relações de desafetos. Então, o espírito aproveita a oportunidade de vir para uma nova experiência numa família de alguém, ou de várias pessoas, ou vários espíritos a quem ele não gostava. E pede para que aqueles espíritos que estão incumbidos de transmitir às ordens superiores uma permissão para que ele venha para uma nova experiência, né, preencher aqui na Terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar. Então, nessa nova experiência, quando a gente vem para uma nova experiência encarnatória, a gente vem para uma nova família. E as famílias, normalmente, ela é constituída como uma grande escola, onde nós vamos aprender a viver, conviver e desenvolver bons sentimentos em relação a espíritos que nós tínhamos algumas diferenças. Normalmente, ou na maioria dos casos, é assim que acontece. Muito bem. E aí? Escolhida a família, sabendo as provas que ele vai ter. Qual vai ser o procedimento desse espírito já nessa família escolhida? Vai depender da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Né? Então, as lições que a gente aprende dentro da doutrina espírita, elas nos mostram que, quando a gente está lá no plano espiritual, numa preparação de uma nova experiência, a gente se compromete a fazer coisas maravilhosas, mas depois que está aqui, nem sempre consegue cumprir. Então, como é que vai ser o procedimento? Vai depender muito desse espírito que vai estar começando essa nova experiência familiar. Então, pode ser maior ou menor, de acordo com a forma com que ele persiste nessas boas resoluções que ele tomou. Muito bem. Então, aqueles espíritos que já atingiram um pouco de evolução, eles reconhecem os efeitos dos seus erros, tá? E aí eles se arrependem e desejam corrigir seus defeitos e transformar-se. Isso a gente vê aqui na nossa vida enquanto encarnados, não só no mundo espiritual, né? Todos nós cometemos erros, todos nós somos falíveis, e assim também como todos nós podemos nos arrepender, podemos pedir perdão, podemos usar o erro como aprendizado. Nós podemos usar essa oportunidade da queda para levantar mais forte. E não para ficar caído para o resto da vida. Então, aqueles que têm um pouco mais de evolução, quer dizer, os espíritos que vêm com um propósito realmente de crescimento, eles vão enfrentar essas dificuldades. Vão cair e levantar muitas vezes. E aí vão corrigindo seus defeitos e com isso vai conseguir esse aprendizado e esse crescimento. E aí, claro, né, que aprendem que a única maneira de fazer isso é através da caridade. Não tem outra maneira da gente progredir. E o que é essa caridade na sua essência maior? Nada mais é do que o perdão das ofensas e das injúrias. Né?
é você aprender a desculpar as pessoas que te ofendem, ou a desculpar as pessoas que falam mal de você, né? Isso é a verdadeira caridade. E a gente não se importar com isso, tá? Porque não há caridade com ódio, tá? Não há caridade se você tem sentimentos ruins, sentimentos negativos. Então, não tem como ter caridade com ódio no coração e sem perdão, tá? De tanto pedir perdão quanto perdoar. Essa é a maior lição para o nosso crescimento. É assim que nós vamos crescendo, né? E a gente vê isso na própria oração do Pai Nosso, que é a oração de todas as religiões rezam, porque é a oração que Jesus ensinou para nós, né? E ele fala, nós falamos, né? Perdoa as nossas ofensas a mesma forma que nós perdoamos a quem nos ofende. Então, esse é o exercício maior da caridade, e na principal oração que Jesus ensinou para nós está lá. Essa é a essência. E é disso que nós estamos falando, né? É disso que nós precisamos ter ciência para poder enfrentar a prova da convivência. Porque se a família ou as famílias físicas são formadas por espíritos desafetos, ou de espíritos que não se gostam, né, a convivência é muito difícil. Então, a convivência já é uma prova. Mas como que eu vou suportar essa prova se eu não consigo desenvolver esse sentimento de perdão? É? Porque o contato frequente com pessoas a quem a gente odiava ou a gente não gostava é uma prova terrível, né? Da qual muitos não vencem se não tiverem muita força de vontade. Aí vocês devem estar perguntando assim, mas e como é que eu vou saber, né? Se o meu pai, se a minha mãe, se os meus irmãos, se meus filhos, se eles eram meus inimigos, ou se eu odiava eles? Eu não me lembro, tá? Eu não me lembro da minha vida anterior. Eu não me lembro das minhas relações no plano espiritual. Porque eu esqueci, né? E todos nós, quando reencarnamos, o esquecimento é uma dádiva divina. Porque imagina se a gente não tivesse o esquecimento. Imagina para uma mãe, né, que tem o bebê, e quando ela pegasse esse bebê no colo, e ela visse nele um inimigo dela, né? Como é que ia ser esse sentimento? Então, por isso que o esquecimento é tão importante, que a gente não lembre de que relação que a gente tinha com os nossos familiares. Mas a gente sente intuitivamente que tem algumas pessoas, né, que a gente tem um pouco mais de dificuldade de relacionamento, né, que o gênio não combina. Então, é a prova da convivência. Então, conforme prevaleça ou não a boa resolução, quer dizer, a vontade de querer fazer, ele será amigo ou inimigo daquele entre os quais ele foi chamado a viver. Então, sempre tem nas famílias alguém que a gente não gosta, ou que não gosta da gente, ou que tem um pouco mais de dificuldade, não é? Então, é nesse sentido. Então, é com essas pessoas que a gente precisa trabalhar mais, conversar mais, procurar entender mais, perdoar mais, pedir perdão mais, né? Porque com essas pessoas que a gente identifica as nossas dificuldades e, consequentemente, a nossa prova, não é? E como se explicam esses ódios, né? Como é que a gente explica essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e parecem injustificáveis, né? Como que pode uma criança pequenininha não querer ir no colo da avó? Pensa que frustração, né? Eu que já sou avô, Deus me livre se tivesse uma neta minha que não quisesse vir no meu colo, que não gostasse de mim, eu ia ficar muito triste. É muito triste isso. Mas isso acontece, não é? Ou tem um tio que a criança pequenininha, enxerga ele e começa a chorar. Ou corre a se esconder. Né? Ou às vezes é um irmão, às vezes é o avô, às vezes é o próprio pai. Então, como é que se explica isso? Né? Essa criança é tão pequenininha, como é que tem essas implicâncias? Porque parece uma coisa que não tem justificativa mesmo, uma criança pequenininha já desenvolver esse tipo de sentimento. Então, isso se explica através desse processo reencarnatório que nós vimos falando até agora. Porque se a relação familiar é constituída, na maioria das vezes, por espíritos desafetos, então, às vezes, o bebê, né, e o bebê, isso é mais fácil porque ele está muito mais próximo do plano espiritual do que o plano físico, porque ele acabou de começar uma nova vida. Né? Então, às vezes, ele tem algumas lembranças e identifica
nessas pessoas aquele espírito que ele não gosta e por isso essa repulsa. Muito bem. E aí vamos para a nossa responsabilidade nesse processo. Então é muito importante a gente compreender o grande papel da humanidade. Né? Nós não estamos falando só do núcleo familiar, nós estamos falando de vários núcleos familiares, de uma sociedade como um todo, como a humanidade como um todo. Porque se a gente precisa desenvolver esses bons sentimentos, sentimentos de amor, com as pessoas que nos são próximas, que nos são da nossa família, mas nós temos uma grande família, que é a família espiritual, que somos todos nós da humanidade. E que a gente precisa aprender a desenvolver esses sentimentos também. Então, compreender que quando produzimos um corpo, a alma que vem nesse corpo vem do espaço para progredir. Né? E nós, como espíritos, como almas, como queiram chamar, nós temos a nossa individualidade. Então, eu não sou brabo como meu tio, eu não sou chato como meu pai, eu não sou implicante como minha avó, né? Isso a gente não puxa. Isso são características de personalidade que são próprias de cada espírito. Então, a gente só herda dos pais as características físicas, não as características morais e espirituais. Então, a gente precisa compreender que quando nós nos propomos a tarefa da paternidade, da maternidade, a gente tem que entender, né, que essa criança ela vai trazer com ela um espírito que vem do plano espiritual e que pode ser um espírito muito caro para nós, mas também pode ser um espírito de que a gente tinha dificuldades ou tinha problemas, mas que a gente aceitou receber como filho para poder consertar esses erros lá de uma vida anterior. Então, a gente precisa se inteirar dos nossos deveres, né, como pais, e colocar todo o nosso amor em aproximar de Deus essa alma. Uma das tarefas mais importantes na família e dos pais é ensinar esse amor para as crianças, desenvolver essa religiosidade, essa questão da espiritualidade nos filhos, mostrar para eles a realidade divina, né, e ensinar para eles o caminho do bem, para que eles possam crescer e progredir, serem pessoas boas, né? Então, a gente precisa aproximar essa alma de Deus. Tá? Essa é a tarefa dos pais. E essa missão foi confiada a nós por Deus, né? E a recompensa nós vamos receber se nós cumprirmos fielmente a nossa tarefa. Então, a nossa responsabilidade, nós precisamos entender isso, né? Então, se o filho é ingrato, não reconhece o que você faz por ele, nós, como pais, temos a tarefa de, como adultos, tá, de mais maduros e compreendendo e aceitando essas verdades, nós temos que agir no sentido de procurar entender esse filho, perdoar e estimular para que ele caminhe no caminho reto, no caminho da verdade, né? Porque quando a gente voltar para o mundo espiritual, quando a gente morrer, aqui do plano físico, nosso corpo morrer, nosso espírito, lembra que eu falei no começo? Nosso espírito vai se libertar e volta para a espiritualidade. E aí, nós vamos chegar lá e nós vamos ter Deus perguntando para nós, né? O que você fez dos filhos que eu coloquei sob a tua guarda? Ou do filho que eu te confiei? O que você fez com os espíritos que você se comprometeu a receber como filhos para educar, para ensinar, para ensinar o amor, para ensinar o perdão, para ensinar a caridade? Tá? O que você fez com eles? E aí, nós vamos ter que responder. Muito bem. Então, dentro desse processo, né, de recebermos espíritos que não nos têm afeto por alguma razão passada, nós vamos ter um momento que nós vamos precisar dessa reconciliação. Muito bem. Então, quando os pais fazem tudo o que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos, se eles não conseguem, eles não precisam se culpar. Né? Eles podem ficar com a consciência tranquila. Porque quando nós recebemos esses espíritos como filho, e nós temos a tarefa de ensinar o caminho do bem, de direcioná-los eles para Deus, mas que cada um de nós tem o livre-arbítrio, que é um dom que Deus deu para cada um de nós, os nossos filhos também têm livre-arbítrio. Então vai chegar um momento que eles vão tomar decisões por conta deles, são decisões
deles e que nós não podemos interferir. Então, nós tentamos ao máximo ensinar o caminho do bem. Mas se ele se desviar, depois que ele cresceu, a gente não precisa se sentir culpado, porque a gente tentou, a gente fez de tudo. Tá? E esse espírito que veio e que era nosso inimigo e que nós não conseguimos com que ele nos amasse ou com que ele nos fosse grato, tivesse gratidão por tudo que a gente fez por ele, e ele escapasse da nossa mão e seguisse o caminho errado, se a gente fez tudo o que podia, a gente pode ficar com a consciência tranquila. Agora, a amargura, o sentimento de angústia, né, de sofrimento, vem da improdutividade dos nossos esforços. Então, para quem se esforçou, Deus vai guardar para nós uma grande consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento. Né? Esse espírito escapou da nossa mão, não conseguiu o caminho do bem, mas lá na frente ele vai ter uma nova oportunidade. Talvez com a gente, como pais, talvez não, mas se a gente fez tudo o que podia, Deus vai nos conceder essa consolação. Então, concedido, né, lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia um filho ingrato vai compensar a esses pais o amor que eles dedicaram a ele. Né? Porque na programação divina, tudo é perfeito. Né? Tudo vai acontecer a seu tempo. Se não agora, nova oportunidade. Né? Porque se nós como humanos, cheio de defeitos e de dificuldades, a gente precisa aprender a perdoar, e a gente perdoa sempre, e é disso que nós estamos falando, de perdoar a ingratidão dos filhos. Imagina, Deus que é perfeito, se não vai perdoar, né, a nossa ingratidão ou os nossos erros. Então, nós vamos ter sempre uma nova oportunidade. Se a gente fez tudo o que precisava, Deus vai nos compensar, né? E num outro momento, esse nosso filho vai voltar. Né? Como o filho pródigo, um dia ele vai voltar. Esse filho ingrato. E vai compensar a esses pais toda a ingratidão que ele fez. Muito bem. Qual é a missão dos pais em relação a esses filhos? Né? O que os pais precisam fazer? Então, as verdades, né, muitas vezes elas ferem. Mas sem a verdade, ninguém pode ser feliz. Não tem como viver a vida inteira na mentira. Então, a verdade, por mais que ela fira, por mais que ela machuque, a verdade sempre é libertadora. Tá? A mentira escraviza, mas a verdade liberta. Então, dentro dessa nossa missão, né, todo pai e toda mãe tem uma responsabilidade muito grande, na medida do seu desenvolvimento espiritual em relação aos seus filhos. Então, quanto mais oportunidade de aprendizado esses pais têm, maior é a responsabilidade em relação a esses filhos. Então, se eu tenho acesso ao conhecimento, né, ao conhecimento religioso, ao conhecimento científico, se eu tenho uma preparação maior, se eu tenho uma oportunidade melhor, mais responsabilidade ainda eu tenho em relação a esses filhos. E os pais espíritas, mais ainda, né? Porque o espiritismo, a doutrina dos espíritos, ela, além de ser uma doutrina consoladora, ela é uma doutrina esclarecedora. Então, ela nos traz, né, uma fé raciocinada, nos ensina, né, com uma razão. E aí, vamos lá para o conceito daquilo que disse Jesus. Muito se pedirá para quem muito recebeu. Então, se eu tive acesso a esse conhecimento, disso que nós estamos conversando agora, né? Então eu preciso, detentor desse conhecimento, eu preciso agir diferente em relação aos meus filhos, principalmente em relação ao filho ingrato, aquele filho que nos magoa, que nos traz dificuldade. E nessa educação dos filhos, devem sempre lembrar, principalmente em relação aos filhos mais difíceis, da educação das emoções e dos sentimentos, que a gente acaba esquecendo, né? A gente se preocupa na educação intelectual, de mandar para a escola, de fazer estudar, de passar de ano,
mas esquecemos de ensinar para ele a controlar as emoções, aprender a aceitar, aprender a conviver com isso, aprender a desenvolver bons sentimentos em relação ao coleguinha da escola, em relação aos amigos, em relação à família e tudo mais. Esse é o mais importante, e a gente não pode esquecer de ensinar isso. E de que forma que nós vamos fazer isso? De que forma nós vamos ensinar isso, né? Desenvolvendo os bons. Então, se eu tenho um filho com boas qualidades, eu preciso estimular essas qualidades cada vez mais. Então, eu vou educar as emoções e sentimentos desse meu filho bom, né? Desenvolvendo nele cada vez mais essas virtudes. E com aqueles que não são bons, então eu preciso diminuir a intensidade dos maus, até que os bons que estejam mais fortalecidos, eles consigam abafar a ação dos maus. Então, se dentro de um núcleo familiar com vários filhos, e nós vamos ver que cada um tem sua característica, cada um é de um jeito, porque são espíritos diferentes. Então, um deles tem uma tendência a ser mais malvado, né? A ter sentimentos mais negativos em relação aos próprios irmãos. Então, nós precisamos trabalhar isso enquanto pais. Essa é a nossa missão. Trabalhar a educação das emoções e dos sentimentos. Enaltecendo as qualidades do bom, ajudando o mal, diminuindo a intensidade dele, das coisas que ele faz, né? Não reforçando, brigando e xingando e mostrando que ele faz tudo errado, que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo. Né? Nós estamos enaltecendo o defeito. Nós não estamos trazendo nada de qualidade. Então, é isso que a gente precisa fazer com esses filhos. Muito bem. Conclama, né, os pais a jamais repelirem o filho, que desde o berço demonstra alguma animosidade. Então, o Evangelho traz isso para nós, né? Ele nos conclama, ele nos chama, nós como pais, para a gente não repelir o filho de forma nenhuma, não importa o que ele faça. Né? Desde o berço, a gente precisa trabalhar essa questão dos sentimentos. Porque, às vezes, desde pequenininho, ele já demonstra essa animosidade. Né? Que aquela coisa de que criancinha é tudo puro, tudo anjinho. Né? Não é. Tem crianças que são malvadas, a gente sabe. Né? Então, não dá para a gente precisa trazer, a gente precisa ajudar. Né? Sabendo que, dentro desse conceito que a doutrina espírita nos ensina, ou nos esclarece dentro do Evangelho de Jesus, que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Então, quando a gente se identifica dentro da família, ou identifica algum elemento da nossa família com essa animosidade em relação a nós, ou nós em relação a ele, né, a gente precisa entender que, se esse sentimento existe, é porque, numa vida anterior, uma outra experiência, um ou outro já odiou muito, ou já foi odiado, ou ofendeu, ou foi muito ofendido, e que, por isso, estão juntos, para perdoar ou para expiar. O que é o expiar? É experimentar na própria pele o que causou nos outros, não é? Então, se você foi um mau filho, né? Você vai, numa outra experiência, ser um pai que vai ter um mau filho para você ver o quanto que é duro, né? Você vê tudo que você fez para o teu pai e para tua mãe, você vai estar sentindo na pele que o teu filho vai fazer para você. Isso é expiar, né? Então, a gente precisa compreender isso e procurar trabalhar esses sentimentos e melhorar cada vez mais isso. Afinal das contas, né, o amor é a nossa grande finalidade aqui, nesse processo reencarnatório. E um dia todos nós vamos nos amar como irmãos. Essa é a finalidade da evolução da humanidade como um todo. Então, a gente precisa acolher os filhos como irmãos. Auxiliar, porque depois, no mundo dos espíritos, a família vai ficar muito feliz por haver salvo algum espírito que estava perdido, né? E que depois esse espírito pode salvar outros. Então, essa é a nossa finalidade. E uma reflexão final para a gente encerrar a nossa conversa. Né? A tarefa não é tão difícil quanto parece. Né? Assim, é fácil falar isso, né? Porque você não sabe o quanto que é duro ter um filho rebelde dentro de casa, que maltrata o pai, que xinga o pai, que agride a mãe. Né? Assim, a tarefa parece muito difícil, mas
ela pode ser resolvida trabalhando os sentimentos de amor. Mas isso tem que começar lá de pequenininho. Não é depois que o filho está adulto que você vai querer consertar, né? Tem até um dito popular que diz assim, é de pequenino que se torce o pepino. Tá? Então a gente precisa trabalhar isso desde que a criança é pequenininha. Agora, não exige o saber do mundo. Você diz, mas eu não sei lidar com isso. Não, sabe. Não precisa ter grande conhecimento. É só colocar o sentimento, né? Tanto a pessoa ignorante quanto a pessoa muito estudada pode cumprir essa tarefa, né? E a doutrina dos espíritos vem para nos trazer um esclarecimento, para colocar luz nesse sentido, para que, né, conforme vai revelando a causa das imperfeições do nosso coração, do coração humano. E quando a gente compreende isso, fica tudo muito mais fácil da gente executar e da gente trabalhar naquilo que precisa ser consertado e corrigido. Então, meus irmãos, dentro do tempo, né? Consegui hoje, né? É sempre que eu consigo falar no tempo, eu fico levantando plaquinha ali para mim. É o tempo, né? Brincadeira. Mas foi uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês, trazendo essa reflexão. Espero ter, de alguma maneira, despertado isso ou trazido um pouco de esclarecimento a respeito dessa questão que é tão atual, que é tão presente na vida da gente, né? E que com esse entendimento, e a gente, claro, não é numa conversa aqui de meia hora, 40 minutos, que a gente vai entender todo o processo. Mas a doutrina dos espíritos é farta, uma literatura farta, que a gente pode ler, estudar e aprender para compreender cada vez mais e fazer essa tarefa de desenvolver o amor e os bons sentimentos, principalmente em relação aos filhos ingratos. Então, meus irmãos, nesse momento que a gente encerra, eu convido a todos a fechar os olhos e elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, que é a suprema consciência do universo, esse Deus que abrange tudo e que tudo é. Pedir a Ele que nos conceda a sua bênção e a sua proteção. E que cada vez mais, através dos ensinamentos do Evangelho do seu Filho Jesus, nós possamos nos sentir estimulados a buscar o conhecimento e a colocar em prática a prática do amor, principalmente em relação aos próximos, mais próximos, que são os membros da nossa família, e em especial aos nossos filhos. Sabendo compreender esses processos de ingratidão e trabalhando através da doação de amor incondicional, para que possamos reverter esse processo e colaborarmos no crescimento e desenvolvimento de todos. Com essa prece, nós encerramos esse primeiro momento e passamos para o segundo momento, o momento do passe, que possamos todos estar concentrados, ligados pelo pensamento aqui com a nossa casa, para receber os lenitivos da espiritualidade superior através da água fluidificada e do momento do passe. Que Deus seja louvado e que assim seja. Meus irmãos, que alegria nos reunirmos na oportunidade de estarmos junto com Jesus. E dentro desse momento, agora, iniciaremos a nossa participação no passe. Pediríamos que colocassem seus copos com água para a realização da fluidificação e que buscássemos no nosso lar aquela posição confortável a fim de recebermos as boas energias. Então, meus irmãos, Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estará. Jesus está conosco, meus irmãos. Tranquilizemos o nosso coração. Respiremos calmamente. Então, inspiremos e expiremos. Inspiremos e expiremos. Oremos com fé. Sintamos paz, harmonia e equilíbrio. Divino amigo Jesus, temos a certeza, Senhor,
da sua presença entre nós. Meus irmãos, visualizemos uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos nossos ombros, banham o nosso ser, nos trazem paz, serenidade e equilíbrio. Limpam todas as nossas impurezas e pacificam o nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando, graças a Deus. Irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que revigoram a nossa alma. Mentalizemos Jesus como o sol de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias curadoras que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos nele. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protegendo, nos oferecendo tudo o que necessitamos. Confiemos e ouçamos sua voz amiga. Não vos deixarei órfãos. Meus irmãos asserenados, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro do nosso lar, roguemos ao Mestre querido, possa nesse momento magnetizar todo o nosso lar, deixando balsâmico, curativo, e roguemos a Jesus nesse instante, possa tocar a nossa água. Senhor Jesus, rogamos nesse momento, Senhor, do vosso coração magnânimo e amigo, Senhor, o magnetismo sublime da tua paz. Confiamos em ti, Senhor Jesus, e rogamos que possa tocar a nossa água, Senhor, semelhante àqueles momentos, Mestre, quando Tu esteve conosco há mais de 2000 anos, realizando as curas, Senhor. Quando tocaste, Senhor, os irmãos na vista, quando magnetizaste o barro, Senhor Jesus, pois nós confiamos, Mestre, e temos a certeza de que ao ingerirmos, Senhor, a água que Tu magnetizou, poderemos, Senhor, na medida da nossa fé e do nosso merecimento, alcançarmos também a cura das nossas mazelas, Senhor. Mestre, prossegue conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.